E ora então, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, consoante o momento em que estás a assistir a esta transmissão ou vídeo. No caso, não estás em direto agora aqui comigo, aqui connosco. Já te vejo, Mónica, que sejas muito bem-vinda. Obrigado por estares. Pois então, que sejas muito bem-vindo e bem-vinda quando chegares, se ainda não estás. Hoje, tal como diz aqui o título, vamos falar sobre estrelato. Mais um ângulo sobre a expressão criativa, autêntica de quem somos, desta vez com estas lentes do estrelato. Estrelato, e a frase de apoio, como podes ler, é uma visão sobre acedermos e irradiarmos tudo o que há de melhor em nós, até ao limite e mais além. E esta parte, até ao limite e mais além, é uma frase que costuma ser usada, ou muitas vezes é usada de forma coloquial, para ilustrar alguém que não quer perspectivar quaisquer limites, ou até para fazer algum humor com a questão de não se deixar prender por quaisquer limitações. Aqui vamos, de facto, penso eu, entrar em dimensões ainda mais profundas daquilo que é o estrelato e daquilo que é o verdadeiro estrelato. E porquê é que te chamamos? Porquê é que chamamos às pessoas que têm desempenhos de exceção nas suas áreas? Porquê é que lhes chamamos de estrelas? Já pensaste sobre isso? A tua opinião, tens alguma opinião a respeito? Se sim, queres colocá-la nos comentários? Como, aliás, qualquer questão que tenhas, sugestão ou qualquer partilha que entendas fazer, por favor, uh, obviamente com um bom espírito, que é esse o espírito que nós estamos aqui, coloca e eu terei todo o gosto em usá-la para então co-criarmos esta transmissão juntos e então explorarmos estas dimensões associadas ao estrelato. E então, a questão fundamental aqui é esta: porquê é que será que chamamos as pessoas que têm desempenhos de exceção, de eleição, nas suas áreas ou de alguma forma a sua própria vida como um todo? Pode ser um pouco mais raro, porque, como alguém disse agora, não consigo fazer a citação completa, mas há uma frase que diz que muitos de nós que somos conhecidos somos pelo que fazemos, mas uns poucos de nós somos pelo que somos. Portanto, somos conhecidos pelo que somos como seres humanos. E esse é o maior corolário que se pode ter, é ser conhecidos pelo que somos e, evidentemente, pelo que somos de bom. Por serem, então, as facetas mais luminosas do nosso ser que então fazem com que sejamos conhecidos. Porque também sabemos que nos tempos atuais, nesta sociedade de fast media, e onde às tantas já não falamos de termos 15 minutos de fama, o tal direito aos tais 15 minutos de fama, que se estabeleceu quase como chavão popular que todos teremos. Hoje em dia parece que existe um palco cada vez mais amplo para termos fama, sem ser pelos melhores motivos e para essa fama não ser tão efêmera quanto poderia ser e para estar a ser retroalimentada com atenções e destaques que não são propriamente os melhores. E eu reparei agora aqui numa pequena falha técnica que vou corrigir de imediato, que é a falta de microfone. E agora penso que o som já estará bem melhor. Boa noite, Paula. Obrigado por estares a comentar e por estares a assistir aqui mais uma vez. Certamente com o seu dom iluminam o mundo ao parte dele. Sim, sim, sim. É uma parte imperativa da definição daquilo que deve ser uma pessoa estrela na ótica do desenvolvimento humano, que é a ótica que eu vou aqui abordar, e numa ótica muito específica que talvez não conheças, que é a ótica da denominada ciência espiritual ou tradição iniciática. E então nessa ótica, o que temos aqui é uma visão do que é uma pessoa estrela. E nessa visão do que é uma pessoa estrela, então, ponto número um, uma pessoa estrela irradia de dentro para fora, através então desse desempenho de exceção, há algo de subtil, algo de intangível, algo que toca e que
mais do que tocar, algo que transborda através do seu ser, que reflete então a essência mais pura, não só de quem essa pessoa é, como de quem nós somos. Uma essência então que podemos denominar de espiritual. E que aliás acaba por ser uma redundância. Porque quando estamos a falar de essência, estamos precisamente a falar de espírito. Portanto, essa pessoa consegue, com o seu perfume, dar-nos um acesso, um assomo daquilo que é espiritual. E vejo também o teu comentário, Leonila. Bem-vinda. Mais uma vez, obrigado por estares aqui. Aqui a questão não é se está certo ou é errado, mas explicar o porquê do estrelas. As estrelas são a coisa brilhante, entre aspas, para que nós olhamos de baixo para cima. São aqueles que têm o seu próprio brilho. A questão é que nós não devíamos considerá-las para além de nós. É o que penso. Concordo, Leonila. Aliás, é essa a perspectiva que preside aqui esta transmissão. A partir do momento em que temos uma existência neste planeta, existe uma qualquer dimensão do estrelato, e esta é a grande mensagem que eu tenho para ti hoje. Existe uma qualquer dimensão do estrelato que se quer manifestar através de nós. Aliás, diz a ciência espiritual, ou também chamada iniciática. A tradição ancestral diz que todo o ser humano tem em correspondência à sua mônada, que é o termo técnico da ciência espiritual, nomeadamente da teosofia, que define então esse corpo que agrega proporcionalmente a nossa alma e o nosso espírito, e isto é uma explicação meramente representativa, porque nós não conseguimos definir, em termos da linguagem terrena, o que é o corpo agregador da nossa alma ou do nosso espírito, mas então, para facilitar, então, esse corpo tem uma correspondência direta, nota bem, com uma estrela real. Com uma estrela real. Que nós não conseguimos, pelo menos não nós, os meros, comuns mortais e com os conhecimentos convencionais e sem acesso a dimensões transcendentais de revelação muitíssimo além daquilo que é a capacidade humana normal, portanto será uma capacidade supra-humana de conseguir ter uma conexão consciente, percebida enquanto tal, pela nossa cognição consciente, pelos nossos processos conscientes, de que estrela será essa e de que efeitos essa estrela pretende que, através da lei ou do princípio universal da causa e efeito, nós representemos então a essência que ela corporiza nesta dimensão do planeta que convencionamos chamar Terra, e então com a nossa ação de humanos no universo, que diz também a tradição espiritual, até os anjos, entre aspas, nos invejam. Porque supostamente os seres humanos então são esse ponto de catalisação e de união, de fusão entre as energias celestiais, transcendentais e as energias materiais, terrenas. E então é isso que faz dos seres humanos tão especiais, de acordo com esta perspectiva. Especial no sentido de ter então esta função de união, podes pensar num símbolo de infinito, se quiseres, de comunicação plena, de fluxo, de ascensão e descensão de energias cósmicas aos diversos níveis da existência e que fazem com que sejamos então capazes de ter um impacto no cosmos. E todas as grandes filosofias ancestrais falam sobre isto. Sobre o impacto que nós temos pela nossa existência no cosmos e que nos responsabilizam diretamente pelo que fazemos, pelo que pensamos, pelo que sentimos, acima de tudo pelo que somos. Pelo que somos. E então as pessoas estrelas têm, como tu escreveste, Leonila, e como tu também escreveste, Paula, então esse brilho próprio, essa irradiação de dentro para fora, são internamente movidas, têm a sua bússola interna, a sua voz interior a movê-las no caminho daquilo que elas querem ser, fazer e ter. Essa inspiração, então, diz-nos a ciência espiritual, a tradição ancestral, que então
é diretamente ligada a uma estrela real que produz esse efeito, ou que ajuda, através do princípio do causa e efeito, a estabelecer essa comunicação direta entre os reinos celestiais, os reinos transcendentais e esta dimensão material, e que a sabedoria popular convencionou então manter a expressão para uso comum, corrente, de aquela pessoa ou aquelas pessoas são estrelas naquilo que fazem, porque fazem muito bem, seja um cantor, um jogador de futebol, um artista, um filósofo ou qualquer outro papel que nós possamos desempenhar humanamente. É um papel sujeito ao estrelato. Não importa qual é o papel. E todos nós temos papéis em que é bom que possamos ser estrelas no seu desempenho o mais possível, o mais que a nossa própria personalidade, o nosso caráter, aliás, qualquer personalidade o permite, mas o nosso próprio caráter, o grau de aprimoramento da nossa personalidade e da união então entre a nossa personalidade e a nossa alma e o nosso espírito, nos permite então o mais possível sermos estrelas. Por exemplo, na parentalidade, se temos filhos. Estrelas nas parcerias de vida que estabelecemos, sejam elas amizades, relacionamentos, compromissos mais ou menos estáveis. Não importa, há vários papéis que é absolutamente decisivo que saibamos então ser estrelas para otimizar a qualidade que retiramos desses mesmos papéis. Para sermos as melhores influências possíveis nas vidas uns dos outros. E em especial, obviamente, naquelas vidas que, isto da minha perspectiva, aquelas vidas que, pela sua própria posição relativa face à nossa, nos momentos de maturidade em que nos encontramos, e podemos pensar obviamente em filhos, que é o exemplo mais clássico, é particularmente importante que sejamos competentes e possamos então irradiar para de facto podermos ser um exemplo para então essas pessoas de quem com quem temos um compromisso, quem queremos bem e a quem queremos dar o nosso melhor e dar e receber o melhor, portanto participar nesse melhor. E portanto isto vai muito além do que simplesmente adquirir competências, conhecimentos, exercer o melhor dos nossos talentos, dos nossos dons, em termos de áreas da vida, ou do saber, ou da atividade humana, tem muito a ver com aquilo que nós somos, no nosso todo. Portanto, eu equaciono esta definição da estrela, do estrelato, a sermos pessoas estrela. A procurarmos ser pessoas estrela. Porque, evidentemente, nós sabemos que não somos perfeitos, sabemos que temos os nossos defeitos, sabemos que esses defeitos muitas vezes decorrem de inclinações que já vêm de base e que nós temos dificuldade em abstrair-nos delas, ou outras que então fomos adquirindo com o passar do tempo, pelo aquilo que evitamos, pelas zonas de conforto em que nos deixamos ficar, pelo conforto, muitas das vezes, do afeto das pessoas que gostam de nós e que nós gostamos delas, e por todo um rol de fatores que faz com que as camadas de sociabilização, e para pegar então aqui na visão de uma autora que fala sobre este tema, ajustando ao propósito de vida também, que é Marta Beck. Ela tem um livro chamado North Star, e então nós temos uma persona social que se sobrepõe muitas das vezes à nossa persona real, por fundamentalmente termos uma mentalidade que ainda não está habituada, treinada a locomover-se de dentro para fora, a expressar-se de dentro para fora. Lá está, a ativar o seu propósito, que aqui na nossa definição então é a expressão criativa, autêntica, benévola de quem somos. Não fomos habituados propriamente. E portanto, como não fomos habituados, contentamos-nos com aquilo que nos é familiar, com aquilo que conhecemos, com aquilo que, de alguma forma, achamos que vai ser aquilo que nos devemos cingir, não é? E depois o que acontece muitas das vezes é que, se temos a oportunidade ao longo da vida de, por algum motivo, libertar níveis de reconhecimento muito além daquilo que é o reconhecimento do comum dos mortais, então assistimos, ou temos assistido historicamente, infelizmente, a várias perversões daquilo que devia ser a função de uma pessoa estrela. E então podemos pensar nos vários vícios, por exemplo, da sociedade, da celebridade em que nós vivemos. Uma sociedade que glorifica a fama, que glorifica o sucesso,
que glorifica o reconhecimento de terceiros, e podemos então perceber todas as consequências que daí advêm, nomeadamente os comportamentos egóicos e de entitlement que alguns desses protagonistas tiveram e têm, e todo um conjunto de realidades em torno dessa adulação que vivem, que depois se converte em vícios graves de comportamento e que acaba por levar, algumas vezes, à sua autodestruição. E algumas vezes são processos que são terminais. As pessoas não se levantam nunca mais, algumas vezes perdem mesmo a própria vida física. Não que isso seja a maior tragédia em termos de evolução humana, na minha opinião. Todos temos de morrer. A questão é como é que isso acontece e como é que vivemos, fundamentalmente. Como é que vivemos? Qual é a pegada que deixamos com o rasto do caminho que trilhamos? E então, fundamentalmente é isto. Como é que podemos passar para o lado positivo? O lado positivo, que é o lado que se alicerça então precisamente nesta visão do espírito, nesta visão da pessoa estrela, que tenta descarregar então o seu ADN mais profundo, mais elevado, e que na verdade os dois conceitos se equivalem. O mais profundo corresponde ao mais elevado. Podem ser usados de uma forma indissociada um do outro. Quanto mais dentro e mais fundo vamos em nós, mais nos elevamos à máxima expressão daquilo que podemos ser e podemos representar num dado momento. E então estamos a conectar-nos ao espírito. Estamos a descarregar então esse protótipo que nos cumpre manifestar neste contrato sagrado a que chamamos vida. E essas descargas, essas buscas dessa sintonia com a nossa verdade essencial, de então perfumarmos a existência com o nosso melhor, com as nossas melhores expressões, tudo isso então traduz num conjunto de expressões que são aquelas que eu tenho procurado vir a desenvolver nas transmissões anteriores. Expressões de virtudes. Expressões que, em vez de provocarem adulação, provocam emulação. Provocam uma vontade positiva de superação e de inspiração. Trazer o seu próprio brilho cá para fora por parte de quem assiste a essas representações. Incentiva, então, outros contributos semelhantes. E, evidentemente, isso despoleta e alavanca todo um conjunto de motivadores que são positivos para todos. E podemos pensar na dimensão do respeito, por exemplo. E, obviamente, na dimensão do amor genuíno, de sentirmos e de sermos um exemplo de operar em amor. Faz sentido para ti? Concordas? Se queres complementar com alguma outra ideia, como a Leonila também fez, e desenvolveu aqui com vários pontos, vários tópicos aqui a questão das estrelas, por favor, fale, tenho todo o gosto em que o faças. E então a questão fundamental aqui é, ao procurarmos o estrelato integrado, um estrelato consciente, sermos então a tal pessoa estrela que nascemos para ser, vamos fundamentalmente então alcançar a mestria de vida. Ou no mínimo dos mínimos vamos estar num caminho em que essa mestria vai libertando os seus perfumes, vai libertando os seus poderes e nos vai impulsionando a ir cada vez mais além e libertar-nos cada vez mais dos limites que nos autoimpomos. E também, por que não dizê-lo, a ver de que maneiras podemos ter um impacto na existência bem além da nossa realidade corrente e daquilo que conseguimos ver. Como é que conseguimos contribuir para a malha do universo de uma forma cada vez mais profunda, plena, significativa e, por que não, decisiva naquilo que fazemos. Seja o que seja que façamos. Vejo agora o teu comentário, Paula. Estou-te a ouvir e estou a ver-me retratada. Ainda bem que te sentes retratada. O que eu também te desafio, e a qualquer pessoa que veja, é: ok, deste retrato, o que é que podemos libertar mais da nossa irradiação? O que é que podemos trazer mais cá para fora em termos de brilho? E como é que podemos honrar cada vez mais a nossa estrela, mesmo que seja apenas um ideal? Porque não tenhamos então essas capacidades supracognitivas de conexão à nossa supraconsciência que nos permite então ter uma noção cognitivamente clara sobre o que é a nossa própria estrela. Se acreditamos que este mitos do desenvolvimento humano, que pode ser uma realidade para aqueles de nós que estamos predispostos e preparados para que assim seja,
O que é que podemos fazer para trazer isso cá abaixo? E vejo aqui mais comentários teus, Paula, e não vou deixá-los escapar. Fui completamente inspirado por uma estrela, muito bem, inspirada, e levou-me a fazer o mesmo. Que lindo que disseste. A questão fundamental então aqui é traduzir essa beleza intrínseca do ideal cósmico convertido no nosso teatro e no nosso ecrã da consciência em pensamentos, sentimentos, atos. E também palavras, com certeza, que fazem parte dos atos, que façam com que então possamos locomover-nos uns aos outros e irmos mais à frente. E veja a tua questão, Leonila. Obrigado. Como é que relacionas o propósito e o estrelato e por onde começar o caminho para o alcançar? Não sei se já interligaste e não adquiri completamente. Pensei que já o interliguei, mas então vou voltar a interligar. O propósito e o estrelato são uma e uma só coisa, são formas distintas de definir a mesma realidade. O estrelato é uma expressão mais brilhante do propósito, se quiseres, mais irradiante em termos da forma como estamos a definir propósito, mas se definimos propósito como uma expressão criativa, benévola, autêntica de quem somos, e se a nossa dimensão mais autêntica é aquela que corresponde à nossa essência, e se a nossa essência é espírito, e se o nosso espírito então tem uma representação estrelar, e nós estamos a procurar descarregar essa representação estrelar aqui na Terra, assim na Terra como no céu, lembra-te da frase, então não faz sentido falarmos de propósito e de estrelato numa mesma perspectiva e mais um ângulo de diferenciação e de trabalho do nosso propósito. E se todos somos estrelas, todos podemos nos tornar pessoas estrelas, e todos temos um propósito para estarmos aqui, a nossa vida tem um propósito, e esse propósito, se consumado, coloca uma peça nossa na malha universal que mais ninguém poderia colocar a não ser nós, então o que é que se deve esperar? Que homem tão bonito, obrigado, Rogério. Bem-vindo. Que seja estrelar também. E eu penso que também tens uma estrela prestes a sair cá para fora, e se quiseres colocar nos comentários como é que seria a tua expressão estrelar, eu tenho todo o gosto em intermear aqui nesta transmissão. O estrelato é para todos, tal como a propósito, são sinónimos nesta forma como eu estou a usá-lo, ou a definição de estrelato. Temos então esse lado luz do estrelato, que é o lado que conecta ao nosso espírito, à nossa alma, e não são sinónimos, mas aqui podemos pensar que a nossa alma então tem essa duplicidade de conectar à nossa personalidade, que pode estar mais ou menos integrada, e de conectar ao nosso espírito, à nossa centelha divina. E que essa é perfeita tal como é, porque é uma expressão do próprio Deus. Se quisermos ver e acreditarmos que podemos ver as coisas desta forma, que é o meu caso. Então, unimos-las e então descarregamos a centelha divina e a sua codificação, o seu ADN celestial, na nossa personalidade. Trabalhamos recorrentemente toda a vida para fazer isso cada vez melhor e damos ao mundo os frutos que daí decorrem. Faz sentido ou não? E fazemos então, e em cima disso, ou nessa base, se preferires, fazemos tudo o resto que temos de fazer para funcionar neste mundo. Aquisição de competências, de talentos, capacidades, estudar, contribuir, aprender num percurso convencional ou num percurso não convencional, de forma informal ou de forma formal. Fazemos o que temos a fazer inspirados por esse ideal. Por esse ideal de não deixarmos abafar a nossa voz autêntica, por esse ideal de deixarmos a nossa luz irradiar livremente cá para fora, e por esse ideal de sermos verdadeiros sóis, todos. E nessa base não egoica, então sabemos reconhecer outras estrelas, sabemos reconhecer outros brilhos, sentimos-nos inspirados por esses brilhos e conseguimos então agir verdadeiramente fraternalmente. Como fazem as estrelas em constelações, em que são num número muito superior aos dos planetas que orbitam em torno delas. Nós sabemos que as galáxias têm milhões e bilhões de estrelas. Certo? E, portanto, a capacidade de libertar e de irradiar poder, autenticidade, e o que é que seria da humanidade se nós, de facto, já estivéssemos nesta forma de operar e de estar na vida? De brilharmos todos a partir da nossa expressão autêntica, de fraternalmente criarmos e co-criarmos valor na vida uns dos outros, de sermos abnegados, generosos, de irradiarmos livremente, de fazermos a nossa cena.
como é que seria? Pois, um dia eu estou em crer que será. Estou em crer que será. Se não for com esta humanidade, será com uma outra versão de humanidade. Eu acredito que pode bem ser com esta, e que será com esta. Trabalho para que seja com esta. Como diz Mahatma Gandhi, ser aquilo que queres ver no mundo. Portanto, não termos medo das palavras, não termos medo de assumirmos o nosso brilho, o nosso estrelato. Não termos medo de lidar com os obstáculos e com as falhas e com as limitações que ainda temos esse estrelato. Eu tenho, mas tu tens, todos temos. Mas procurar então vincular o nosso caminho o mais possível. Essas realidades imortais da alma e do espírito. E menos às realidades mundanas e passageiras e efêmeras. Do reconhecimento dos outros, da fama, da celebridade, do estatuto, da posição social, etc, etc, etc. Mais um comentário teu, Leonila, e hoje estou quase a fechar. Vou ler o teu comentário e mais algum queira ser feito. Por favor, faz à vontade, Paula, qualquer outra pessoa que esteja a assistir. Serás muito bem-vinda, ainda antes de fechar. E então o teu comentário, Leonila. Em análise, a ideia do ideal de estrela é uma muito além da visão do máximo que as pessoas normalmente pensam em possível alcançar, sem margem para dúvidas. Algum conselho para quem se senta assoberbado com o conceito? Sim, conselho número 1. Aqui e agora, procura o melhor. Não é? Não penses em toda a tua vida. Não penses em todo o arco das coisas que vais ter de fazer, de tudo que possas ter de abdicar para... Aqui e agora, qual é o melhor que eu posso fazer? Será só dar atenção à minha respiração? Para reforçar a minha conexão ao ar que me entra nos pulmões? Exercer esse ato de inspirar e expirar, de que me conecta ao próprio universo? Não é à toa que a mesma palavra inspiração serve para entrar ar nos nossos pulmões e para recebermos revelações divinas. Não é à toa. Portanto, respira. Se sentes que it's too much, é demasiado, estou assoberbado, respira. Mais uma frase, um ditado popular, uma frase coloquial. Quando alguém se enerva ou se irrita ou não está a ver as coisas da melhor perspectiva, nós dizemos respira. E às vezes a pessoa ou até nós podemos nos sentir irritados quando alguém nos diz isso. Tanta sabedoria nisso. Portanto, os ideais são úteis quando nós estamos em condições de os receber e nós temos condições de os incorporar de uma forma cognitivamente significativa, que convoca o melhor em nós. Se é para nos soterrarem, então não há. Não é o tempo de idealizar, é o tempo de centrar, e por daí eu estar constantemente a repetir várias vezes a questão da importância de procurarmos a atenção plena que nos conecta às dimensões espirituais e então reforça a presença em nós. Para de uma forma muito prática, muito concreta, darmos a melhor resposta à vida e àquilo que ela nos vai trazendo e àquilo que co-criamos com as nossas próprias decisões, com as nossas escolhas, com as nossas contribuições. E é isto. E é isto. Era aqui que eu gostava de terminar. Como dizia Fernando Pessoa, já disse esta frase múltiplas vezes e ela continua a vir em várias transmissões e até ontem foi referida por ti e Leonila. Com um pequeno ajuste. Mas sim, a essência era a mesma. Põe tudo o que és no mínimo que faças, ou que fazes, dizia Fernando Pessoa, e é isso. Momento a momento. E a nossa estrela encontra-nos como nós a encontramos a ela, e juntos, então, somos a pessoa estrela que nascemos para ser e expressamos o nosso melhor, a nossa expressão autêntica de quem somos. O contrato que nos traz esta vida. Namasté. Muito obrigado por estares aí, em especial a ti, Paula, e a ti, Leonila, mais uma vez, pela vossa presença, pela vossa participação, pelo vosso contributo. Até breve.